culto. Diga comigo, o poder das decisões. Meus irmãos, as nossas vidas, a nossa vida, ela é feita de decisões, de decisão. Logo, na mais tenra idade, infância, quando a gente já começa a ter entendimento das coisas, nós somos levados a tomar decisão. E Josué foi o sucessor de Moisés. Moisés, os irmãos lembram que foi aquele homem escolhido por Deus para tirar o povo de Israel do Egito, conduzir o povo pelo deserto, só que Moisés morre. E Josué foi o sucessor que introduziu o povo na terra prometida. E eles conquistaram juntos a terra. Foi Josué que repartiu a terra para as 12 tribos, como o Senhor havia prometido. E agora os descendentes de Abraão estavam todos estabelecidos na terra, a promessa do Senhor já se havia cumprido. O capítulo de número 23, Josué diz que eles estavam na terra e o Senhor havia dado descanso a eles de todos os inimigos, embora eles tivessem mais terras para conquistar. Embora Josué já tivesse feito a partilha entre essas 12 tribos de terras que eles ainda precisavam conquistar. Mas eles viviam um período de paz, estabelecidos ali na terra que o Senhor havia prometido. A promessa do Senhor havia se cumprido, eles agora estavam na terra que o Senhor havia prometido a Abraão, Isaque e Jacó. O Senhor então cumpre a sua promessa. Josué, nesse capítulo de número 23, a Bíblia diz que ele já estava com a idade avançada, muito avançada. Então olha só, Josué como líder desse povo, Josué sendo aquele que substituiu Moisés, que introduziu o povo na terra, que ensinou eles, Josué agora faz uma espécie de despedida. Ele convoca os anciãos de Israel, convoca todos os líderes, os chefes, os juízes, os auxiliares, e dá a eles as últimas instruções e orientações da parte do Senhor. E quando Josué, então, nessa despedida e nessas últimas orientações que Josué vai dar a ele, Josué relembra a eles que Deus é que havia lhes concedido vitória em todas as coisas. O discurso de Josué consiste nisso. Primeiro, ele relembra aos israelitas que tudo aquilo que eles estavam vivendo, estabelecidos na terra, vencido tantos inimigos, foi o Senhor que havia feito tudo aquilo. Segundo, Josué relembra a eles que, embora eles estivessem vivendo na bênção do Senhor, Josué relembra a eles que o Senhor tinha mais terras para eles conquistarem, que a vida deles não paravam por ali. Deus tinha muito mais para eles. Josué relembra a eles como Deus havia trabalhado e operado ao longo da história, desde que chamou Abraão, para que eles se tornassem o povo que eram naquele momento, para que eles estivessem vivendo aquilo que estavam vivendo exatamente naquele momento. Aí Josué agora coloca diante deles e mostra a eles que a vida e o futuro deles, olha só, Josué relembra tudo aquilo que o Senhor fez. Josué relembra a eles que foi Deus que havia trabalhado de maneira espetacular para que eles estivessem ali naquela terra, gozando da bênção e da promessa de Deus. Josué relembra a eles que Deus tinha muito mais para dar a eles, tinha muito mais terra para conquistar. Mas aí Josué também mostra a eles que esse futuro, que essas conquistas iam depender exatamente das escolhas que eles deveriam fazer. Amém? Então olha só, a vida sempre nos coloca diante de escolhas. Nós temos que fazer escolhas constantemente.
Constantemente temos que fazer escolha. E o próprio Deus nos coloca para fazer escolhas. Amém? Deus nos criou com uma determinada autonomia. Nós somos seres autônomos. Deus nos deu livre-arbítrio. Deus nos criou com capacidade de raciocínio e de escolha. Então Deus dificilmente escolhe por nós. Deus, ele mostra o caminho, Deus revela a sua vontade, Deus diz qual é o desejo do seu coração para a nossa vida, mas cabe a nós escolhermos. Amém? É você, sou eu que escolhe. Amém? Diga comigo, as nossas escolhas têm o poder de definir tanto o nosso presente como o nosso futuro. Então olha só, é Deus que faz. Foi Deus que havia abençoado a Israel. Deus é que havia trabalhado em favor deles. Josué relembra isso. Nós não estamos dizendo aqui que as escolhas têm o poder de fazer alguma coisa divorciado de Deus e do poder de Deus. Não. Josué relembra a eles que é Deus que faz. Josué diz a eles o seguinte: olha, foi Deus que chamou Abraão e lhe fez promessas. Foi Deus que de Abraão nasceu Isaque, nasceu Jacó, nasceu os 12. Foi Deus que introduziu vocês nessa terra. Foi Ele que deu vitória a vocês sobre todos os inimigos. Capítulo de número 23, verso de número 3, Josué diz assim: vós já tendes visto tudo quanto o Senhor vosso Deus fez a todas essas nações, por causa de vós, porque o Senhor vosso Deus é que tem pelejado por vós. Amém? Israel em si, irmãos, não teria condições de vencer aquelas guerras. Israel em si não teria condições nenhuma de vencer Faraó com o seu exército, de vencer os demais povos que eles tiveram que vencer para poder alcançar o cumprimento da promessa de Deus e entrarem na terra prometida. E aí Josué diz a eles: olha, foi o Senhor que deu vitória a vocês. Foi o Senhor que pelejou por vocês. Capítulo de número 24, verso 3, Josué diz o seguinte: Deus diz o seguinte: olha, eu foi que tomei vosso pai Abraão da além do rio e fiz andar por essa terra de Canaã. Também multipliquei a sua descendência e dei-lhe Isaque. Olha só, Josué relembrando ao povo o milagre que Deus fez para que eles se tornassem a nação que era. Josué faz questão de mostrar a eles, Deus faz questão de mostrar a eles através de Josué, que foi o Senhor que fez com que Abraão tivesse Isaque. Os irmãos se lembram em que circunstância Isaque nasceu. Quando Isaque nasce, diz a Bíblia Sagrada que Abraão já estava esmurecendo da fé. Ele já tinha 100 anos de idade, a sua esposa já tinha 90, estéril ainda, não tinha condições de ter filho. Mas, de maneira espetacular, o Senhor lhes deu Isaque. E Josué relembra isso ao povo. Josué relembra. Capítulo 24, versículo de número 8. Olha só o que Deus diz. Então, Deus dizendo, eu vos trouxe a terra dos amorreus, que habitavam além do Jordão, os quais pelejavam contra vós. Porém Deus dizendo, foi eu, Deus, que os entreguei nas vossas mãos, e possuístes a sua terra, e os destruí de diante de vós. Então é Deus que faz. Josué relembra que é o Senhor que faz nas nossas vidas. Diga comigo, é Deus que faz todas as coisas na minha vida. Só que as nossas escolhas, as escolhas que fazemos, definem o cumprimento das promessas de Deus na nossa vida. Amém? As escolhas que nós fazemos
definem a bênção de Deus na nossa vida. São as nossas escolhas que definem isso. Somos nós que escolhemos se nós queremos viver pela fé ou não. Somos nós que escolhemos se nós queremos ser fiéis ao Senhor ou não. Somos nós que escolhemos. Então, olha só, Deus diz aos israelitas que eles deveriam escolher. É vocês que devem escolher. Se vocês querem me servir ou não. Se vocês querem ser fiéis a mim ou não. Se vocês querem obedecer a minha palavra ou não. Se vocês é que devem escolher, se vocês vão deixar os deuses estranhos e servirão somente a mim. Josué diz, vocês devem escolher se vocês vão deixar os deuses estranhos e vão servir somente a Deus. Aí o capítulo de número 23, verso 6, Josué diz assim, esforçai-vos, pois, muito para guardardes e para fazerdes tudo quanto está escrito na lei de Moisés, para que dele não vos aparteis. Esforcem para cumprir, para que não se apartem do Senhor, nem para a direita, nem para a esquerda. Capítulo 23, verso 11, Josué diz o seguinte, portanto, guardai diligentemente as vossas almas, para amardes ao Senhor vosso Deus. As nossas escolhas definem o cumprimento da bênção de Deus na nossa vida. Capítulo 23, verso 12 a 13, Josué diz assim, porque se de algum modo vos desviardes e vos apegardes ao restante dessas nações que ainda ficou entre vós, e com ela vos aparentardes, e vós a elas entrardes, e elas a vós, sabeis certamente que o Senhor vosso Deus não continuará a expulsar as nações diante de vós, mas elas vos serão por laço e rede, e açoite às vossas ilhargas, e espinhos aos vossos olhos, até que pereçais desta boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. Olha só, o Senhor diz a eles, olha, se vocês forem fiéis a mim, se vocês obedecerem a minha palavra, eu irei expulsar todos os inimigos diante de vós. Amém? Eu irei expulsar todos os inimigos diante de vós. Mas, se vocês se apartarem de mim, se vocês se desviarem de mim, e se aparentarem com eles, essas pessoas vão ser como espinho nas vossas carnes. E aí então, irmãos, depois disso, depois de Josué lembrar que é Deus que faz, depois de Josué lembrar que as nossas escolhas fazem a diferença, são as nossas escolhas que definem a bênção de Deus na nossa vida, Josué faz a sua própria escolha diante do povo, ele faz a sua própria escolha diante deles, e coloca para eles a decisão de escolher. E aí a escolha que Josué faz, já aqui no fim da sua vida, foi exatamente servir ao Senhor. Ele diz, olha, eu coloco diante de vocês, eu já falei a vocês, que a bênção do Senhor depende das nossas escolhas. Eu já escolhi, eu já fiz a minha escolha. Eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. E a Bíblia Sagrada diz, irmãos, que Josué foi fiel ao Senhor durante todos os dias da sua vida. Olha só, quando Moisés ainda liderava o povo de Israel, a Bíblia Sagrada diz que Josué estava sempre junto a Moisés, na tenda da congregação. Capítulo 33, verso 11 de Êxodo, diz o seguinte, e falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com o seu amigo, depois tornava-se ao arraial. Mas o seu servo Moisés, o seu servidor Josué, o jovem Josué, filho de Num, nunca se apartava do meio da tenda. Josué tinha o cuidado de estar na presença de Deus.
Ele sabia que o Senhor se manifestava ali no meio da tenda, era ali que o Senhor falava com Moisés face a face. O que Josué fazia? Mesmo depois que o Senhor falava e o Senhor se apartava, o que Josué fazia? Josué não se apartava do meio da tenda, porque ele sabia que Deus se fazia presente ali. E aí Josué coloca diante do povo: é vocês que devem escolher, é vocês que devem analisar. Se vocês acharem que não vale a pena servir ao Senhor, vocês têm o direito de escolher. Vocês têm o direito de escolher hoje a quem vocês vão servir, se aos deuses, se aos ídolos que os vossos pais serviram, que estavam além do Jordão, do rio, aos deuses dos amorreus, em cujas terras habitais. Vocês precisam escolher, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Nossa vida, meus queridos irmãos, é feita de escolha. É você que escolhe o marido que você quer ser. É você que escolhe a esposa que você quer ser. É você que escolhe o pai, a mãe que você quer ser, o filho que você quer ser. É você que escolhe que tipo de líder você quer ser. Que tipo de servo você quer se tornar. Somos nós que escolhemos. Somos nós que escolhemos se nós queremos ser fiéis ao Senhor. Se nós queremos amar o Senhor acima de todas as coisas. Somos nós que escolhemos, não é o Senhor que escolhe por nós. Amém? Ele, na verdade, já nos escolheu. Ele deu a sua vida por nós. Agora a nossa recíproca tem que ser verdadeira. Somos nós que escolhemos. Agora nós precisamos escolher conscientes de algo, que a nossa vida será resultado das nossas escolhas. Somos nós que escolhemos como nós vamos investir o nosso tempo. Como é que você tem investido o seu tempo? O seu futuro depende da escolha de como você está investindo o seu tempo. A nossa vida na eternidade, quando os nossos olhos se fecharem aqui nessa terra, quando nós entrarmos numa outra dimensão, quando o nosso corpo parar de funcionar e nós entrarmos em uma outra dimensão, nós vamos viver exatamente a vida que nós escolhemos aqui. Amém? A eternidade com Cristo depende da escolha que nós fizemos aqui. Se você escolheu nessa terra aqui, entregar a sua vida a Jesus e viver com Ele, quando você partir dessa, você vai estar com Ele. Amém? Amém? Vamos nos colocar de pé. Somos nós que escolhemos. Que tipo de escolha você tem feito na sua vida? Que tipo de escolha? Vamos cantar um pouquinho aqui? O Senhor nos coloca diante da decisão para escolher. Josué disse que ele e a casa dele serviriam ao Senhor. Amém? Quem quer?